Estou na igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Se você pode, abra comigo a tua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o verso 13. Enquanto você acha referência bíblica, eu quero louvar a Deus nessa noite pela sua bondade, graça e misericórdia. Por esta oportunidade, eu me sinto extremamente honrado de poder estar com os irmãos essa noite. Louvo a Deus pelos dirigentes desse ministério, Simão Diácono Kaique, presbítero irmão João Carlos, que é irmão literalmente. Sinto falta também de poder congregar, mas o Senhor tem tomado seus caminhos. Queria também agradecer a Deus pela vida do pastor Alan, um amigo que Deus nos deu. Sempre que eu preciso de um conselho e a coisa está bem arrochada, eu sei para quem dá uma ligada. Um homem que Deus levantou, uma referência para nós como jovens, aos irmãos como pastores. Que Deus abençoe grandemente. Está comigo a minha avó, a minha tia, como foi dito, e a minha esposa nos acompanhou nessa noite. Quantos acharam João, capítulo 15, verso 13? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Podeis nos assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para toda a criação de Deus, dentre todas as coisas que Deus criou, a coroa da criação de Deus é o homem. Tudo Deus diz que é bom, mas o homem, quando Deus cria, diz que viu que era muito bom. O homem é aquele que Deus colocou para governar toda a terra. E quando você olha para essa criação de Deus, você percebe que Deus foi tão específico que nenhum de nós, embora sejamos quase 8 bilhões de pessoas, somos iguais uns aos outros. Quando você olha até mesmo para gêmeos univitelinos, quando você olha para gêmeos idênticos, você até nos gêmeos consegue perceber alguma diferença. E se você não ver a diferença olhando, basta você olhar para a impressão digital. Quase 8 bilhões e ninguém é igual a você. Nós somos únicos, criados por Deus. Ninguém tem um DNA igual ao outro. Ninguém tem uma impressão digital igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, mesmo em meio a toda essa diversidade, essa pluralidade, essa diferença, ninguém pensa igual ao outro, ninguém é igual ao outro, nós somos especificamente diferentes. Mas olhando para a Bíblia, você percebe que vão existir grupos de pessoas que seguiam a Jesus. Você olha e vê correntes teológicas como os fariseus, os saduceus, os helênios. Você olha e vê muitos grupos que seguiam ou que estavam na época de Jesus, mas que seguiam a Jesus. Você vai perceber que existem pelo menos 3. E é sobre esses 3 grupos de pessoas que seguiam e andavam com Jesus que eu quero compartilhar esta mensagem com os irmãos, para que Deus venha falar ao nosso coração nessa noite. O primeiro grupo de pessoas que seguiam a Jesus está em João, no capítulo 6, a partir do verso 24, quando vai dizer assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade vos digo, que não me busqueis pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comestes e vos saciastes. Primeiro grupo de pessoas que segue a Jesus, e aqui não é em ordem cronológica, mas em nível de caminhada. O primeiro grupo que segue ao Senhor Jesus
é a multidão. Quem é a multidão? É aquele que ouviu falar do Senhor. É aquele que em algum momento ficou sabendo, olha, tem um homem aí que está pregando, veio lá de Nazaré, e ele opera milagres, ele multiplica pão e peixe, ele cura, ele restaura, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. E alguém que ouve isso se interessa, porque ele vai dizer que ele veio para operar esses milagres. Em Lucas capítulo 4, ele faz uma lista. Quando ele entra na sinagoga e vai ler o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para curar, para dar vista aos cegos, limpar os leprosos, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio para todas essas coisas. Então a multidão ouve falar desse Cristo que faz tudo isso e se interessa e diz: nós vamos até Ele. E agora Jesus prega, cura, opera sinais, milagres. E no início do capítulo 6 nós vemos Jesus multiplicar pão e peixe, como foi lido aqui. Ele opera um grande milagre, alimenta quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E quando Jesus termina de alimentar essa multidão, ele despede a multidão, sobe ao monte para orar e envia os discípulos para outra margem. À medida que Jesus está ali, começa um vento soprar, e os discípulos estão a ponto de ir a pique. Jesus vai até eles andando por cima das águas, você conhece o texto. Ele acalma a tempestade. Acalmando a tempestade, eles chegam até o outro lugar. E naquele lugar aonde Jesus chega, a multidão no outro dia vai até onde Jesus estava no dia anterior. Mas quando eles chegam lá, não encontram a Jesus. E quando eles não encontram aquele Jesus que cura, que multiplica pão e peixe, que faz todos aqueles sinais, eles vão atrás do Senhor. Entram nos seus barcos, vão para a outra margem. Agora quando eles chegam lá, eles vão até o Senhor e vão dizer: Rabi, mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus vai repreendê-los e dizer: vocês não estão aqui porque vocês estão procurando sinais ou a minha palavra. Vocês estão aqui porque vocês estão atrás do pão e do peixe, e porque vocês encheram as vossas barrigas. E nós precisamos entender que não é errado alguém vir até Cristo, vir até a igreja, ouvir falar do Senhor e vir aqui esperando receber o pão, receber o peixe, receber o milagre, receber providência. Não é errado, ele mesmo disse que ele providenciaria. Mas aonde está o erro? É que como quando a multidão vem até Cristo, vem interessado apenas em satisfazer as suas necessidades. E quando Cristo os repreende, eles já não chamam Jesus de mestre. Você continua lendo o texto e eles dizem: quais sinais tu fazes para que creiamos em ti? Primeiro eles chegam dizendo Rabi, mestre, honrando a Jesus. Mas quando Jesus está dizendo a eles: eu não vou operar novamente esse milagre, eles praticamente dizem: que sinais fazes tu? E você precisa entender que é um povo que já havia visto os milagres de Jesus no dia anterior. Jesus multiplicou pão, curou cego, levantou coxo. Jesus operou milagres. Mas no dia seguinte eles estão diante de Jesus e dizendo: que sinais fazes tu? Quem vive apenas de sinal não caminha em fé. Jesus nunca disse: andem pelos sinais. Ele diz: caminhe por fé. E os sinais são consequências da tua fé. Não é a tua necessidade que gera milagre. O que gera milagre é a tua fé. Mas nós não podemos seguir ao Senhor apenas pelo que Ele pode nos proporcionar. E embora você entre neste lugar, e como eu também um dia entrei, nós entramos precisando de cura, de restauração, de provisão, às vezes de dinheiro, e não é errado. Aonde está o problema? É permanecer aqui simplesmente por isso. Porque eu posso vir até na intenção de receber algo. Eu posso até vir na intenção de ganhar algo do Senhor. Mas quando eu entro na presença dEle e ouço uma palavra dizendo que Ele morreu pelos meus pecados,
Eu não era digno da graça, mas Ele me salvou. Eu não consigo permanecer neste lugar apenas pelo que Ele pode fazer. Eu permaneço neste lugar para glorificar e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Não é errado vir por causa do pão e do peixe, mas quando nós encontramos Cristo de verdade, o pão e o peixe é deixado de lado, o dinheiro no bolso é deixado de lado, a chave do carro e da casa é deixado de lado, porque para mim a prioridade não é o pão e o peixe, a prioridade é a presença de Jesus dentro do meu coração. Deus pode te abençoar, Deus pode te prosperar, e Ele disse: as demais coisas eu vou acrescentar, mas em primeiro lugar, busque a minha presença. Não é errado vir pelo que Ele pode dar, e Ele faz, Ele opera, Ele abençoa. Ninguém está aqui para servir ao Senhor e viver uma vida muitas vezes miserável. Nós somos provados, mas Deus nos abençoa. Mas você não pode permanecer neste lugar apenas por causa do pão e do peixe. Porque vão existir momentos em que o Senhor vai dizer para mim e para você: eu não vou fazer. Ele olha para Paulo, o maior implantador de igrejas que a história já viu, da igreja primitiva. E Paulo está com um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, 3 vezes ao dia, vem e o esbofeteia da face. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor, passa de mim, tira de mim esse espinho. O Senhor Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Ele olha para Davi, olhemos para Davi, um homem segundo o coração de Deus por causa do seu pecado. Deus diz, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia da criança, não leva. O Senhor diz: Davi, eu vou levar, porque é fruto do teu pecado. Ele disse não para o homem com o coração segundo Deus. Nós precisamos entender qual é o problema de ser apenas multidão. É que a multidão, quando Jesus diz não, vira as costas e vai embora. A multidão, quando Jesus diz não, diz: se o Senhor não faz, eu também não te sirvo. A multidão, quando Jesus diz não, ele diz: se o Senhor não vai curar, se o Senhor não vai operar, e se o Senhor não vai abençoar no meu tempo, eu estou indo embora. Este é o problema de fazer parte apenas da multidão. Mas há um segundo grupo de pessoas. Jesus continua a pregar para este povo no capítulo 6 de João. E à medida que ele está pregando, que ele está ensinando, ele repreende esses homens. E agora ele vai falar a respeito do seu corpo. E diz que aquele que não come do seu corpo, da sua carne, não tem parte com ele. Quando Jesus diz isso, eles se assustam e vão questionar ao Senhor. E o texto vai dizer que eles começam a ir embora e abandonar ao Senhor. Mas quem está indo aqui não é apenas a multidão. Porque quando você continua lendo a partir do versículo de número 60, o texto diz: muitos, pois, dos seus discípulos disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? O segundo grupo que segue a Jesus não é a multidão, mas são os discípulos. Quando eles estão ouvindo Jesus pregar e ouvem aquela mensagem, eles vão dizer: este discurso é muito duro, esta palavra é muito rígida, quem o poderá ouvir? E a partir do verso de número 66, o texto diz: então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Não é somente a multidão que voltava para trás, até mesmo discípulos abandonaram ao Senhor. Discípulo não é como a multidão que simplesmente ouviu Jesus falar, que ouviu a respeito de um milagre e serviu ao Senhor, ou foi até ali naquele momento, e quando o Senhor diz não, vai embora. Não, nós estamos falando de gente que sentou com Jesus. Nós estamos falando de pessoas que ouviram o ensinamento de Jesus. É gente que compartilhou com Jesus, andou com o Senhor, ouviu a sua palavra
Mas quando o discurso ficou duro, também foi. Nós estamos falando de gente que sentou e congregou. Nós estamos falando de pessoas que cearam conosco e caminham até um tempo. Mas às vezes, quando é repreendido pelo pastor, diz: aqui eu não fico, a palavra é muito dura, e vai embora. Aleluia. Quando é ensinado na doutrina, diz: aqui eu não fico, a palavra é muito dura, eu vou embora. Quando é corrigido por uma liderança, quando as coisas estreitam e apertam, saem e vão embora. E são discípulos, caminharam com Jesus. É por isso que não é suficiente, meus irmãos, apenas nós ouvimos falar do Senhor. É por isso que não é suficiente apenas por um momento de tempo nós caminharmos com o Senhor. É necessário entrarmos em um nível de intimidade maior com o Senhor. Não dá para caminhar só pelo que o pastor prega. Não dá para caminhar só pelo que o irmão diz. É necessário conhecer a Cristo. É necessário beber da fonte. Uma coisa é você beber de uma água que alguém tirou e trouxe para você. Outra coisa é você descer na fonte, descer o balde, puxar a água e beber dela. Nós olhamos para esta palavra pessoas que andaram com o Senhor, mas voltaram atrás. Mas em meio a este povo, enquanto tem discípulo indo embora, enquanto a multidão está dizendo: se o Senhor não opera, se o Senhor não multiplica, eu vou embora, há um homem que se levanta no meio dos discípulos. E o texto diz: e Jesus diz àqueles homens: então disse Jesus aos 12: querei-vos também me retirai-vos. E respondendo, pois, Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Tem uma multidão indo embora. Tem gente que andou com Jesus e está indo embora. E você acha que Jesus vai facilitar e vai dizer assim: olha, não vai embora não, fica aqui comigo, aguenta mais um pouquinho, o discurso vai melhorar, as coisas vão ficar mais fáceis, o discurso vai ficar mais brando? Não. Jesus não negocia princípios. Ou você vem e se adapta ao Evangelho, ou o Evangelho não se encaixa em você. Não é o Evangelho que tem que descer no nível do mundo para que o mundo entre na igreja. É o homem que tem que se adaptar ao Evangelho. Você olha para Jesus e é um homem, um jovem que chega até ele e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai responder: faça isso, aquilo, cumpra a lei. Ele diz: tudo isso já faço desde a minha mocidade. O texto diz: e Jesus o amou. E olha para ele e diz: falta de uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. O jovem vira as costas para Jesus e segue embora. Você não vê no texto Jesus dizendo: ei, espera um pouquinho aí,